Pessoal, começando aqui mais uma live, dessa vez comigo mesma. Vocês estão aí me vendo, né? Participando de todas as outras, sempre acompanhada de alguém. Essa aqui é uma live que eu reservei para mim mesma, para poder trazer alguns espaços de expansão pelo meu próprio convite também, né? Então, deixa eu só deixar aberto aqui também, para eu acompanhar os comentários. Para quem não me conhece ainda, eu sou. Deixa eu ver se já abriu aqui. Eu sou a Simone Correia e eu sou mãe, estou gestante e eu sou psicóloga e eu sou doula pós-parto, trabalho com a maternidade já há bastante tempo, trabalhava em hospital, trabalhei em hospital por mais de 15 anos como psicóloga numa unidade no hospital geral, mas na parte de enfermaria pediátrica, com UTI pediátrica, pronto-socorro também. Então, já há muitos anos eu trabalho com a maternidade, né? E hoje trabalho não mais em nenhuma instituição, mas fazendo um trabalho aqui com as mães, trabalho online agora mais do que nunca, né? Individualmente, em grupo, cursos também, mentorias para mães, só para me apresentar um pouquinho aí o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço. E o que mais? E esse tema aqui que eu trago, né, Tecendo Asas, Maternidade Criativa, né, é o tema do nosso papo aqui de hoje. É um convite para que a gente possa perceber o que mais pode estar além daquilo que parece óbvio, daquilo que a gente enquadra como, por exemplo, uma profissão que vai ser sempre aquilo que eu vou seguir uma vez que eu me formei, não importa o que aconteça, principalmente quando a gente gosta daquela profissão. E o convite é: o que mais pode ser possível quando a gente começa a estar mais presente com a gente, a se perceber mais e a se honrar nessas percepções, nas consciências que vão chegando a respeito da gente, a respeito do que vai fazendo sentido que antes não fazia, a respeito dos convites também que o universo vai trazendo quando a gente está nesse caminho aí. E nesse caminho eu percebi um convite de trazer à tona algo que era mais assim de um hobby, de uma habilidade que eu sempre tive, que é com trabalhos manuais. E que hoje eu estou trazendo para o mundo como mais uma modalidade aí do meu trabalho, mais um espaço que eu abro para também trazer mais convite para as pessoas poderem criar suas próprias asas, né? Portanto, escolherem mais delas mesmas, com seus filhos. E aí surgiu o projeto Tecendo Asas, que é aí que está no tema da nossa live de agora. E aí eu vou contar um pouquinho mais de como surgiu esse projeto, o que ele é, e com tudo isso, o que eu quero, na verdade, trazer, muito mais do que só divulgar esse projeto, né? É poder trazer aqui esse espaço de convite para que a gente perceba quem eu sou, não que diploma eu tenho ou não tenho, não que papéis eu exerço ou eu sou chamada a exercer na minha família, na sociedade, na empresa que eu trabalho. Quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu sei? Quais habilidades que eu tenho? Qual a minha potência? Esse foi o caminho, foi o percurso para eu chegar também nesse projeto, que é um dos que hoje eu vou que eu vou dançando com eles aqui na minha vida, né? Então é esse o espaço que eu quero que vocês percebam enquanto eu estou aqui contando sobre esse projeto, tá? Bom, então assim, desde sempre na minha vida, eu sempre gostei de fazer coisas manuais. Sempre preferi fazer eu mesma
do que muitas vezes ir lá e comprar. Sempre gostei de pegar, sei lá, caixinhas, e não tem nenhuma aqui que eu tenha feito agora, né. Eu vou mostrar outras coisas aqui, mas sei lá, peguei uma caixinha e vou, colocar tecido nela e ela vai se revelar de um outro jeito, ou fazer trabalho com argila, roupinhas de boneca lá atrás, eu sempre gostei. Eu até me lembro da minha mãe ter feito uma vez uma boneca para mim, com panos, retalhos que tinha lá em casa. E eu achava, e era tão bom, né, não tinha essa, não era racional, né, "Olha que legal, minha mãe está fazendo com as próprias mãos", mas eu recebia isso numa dimensão, assim, de tanta gratidão e tanto valor, que eu não tenho mais essa boneca, nem sei que fim que ela deu, mas eu me lembro dela, exatamente, assim, dos detalhes, me lembro da minha mãe fazendo, e isso, uau, sempre foi muito gostoso para mim. Minha mãe fazia roupinhas de bonecas para mim e tal. E na minha adolescência, eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe a fazer crochê. E fiz várias toalhinhas de crochê. E a gente espalhava pela casa aquelas toalhinhas, que acho que antigamente isso era até mais comum. Hoje em dia eu nem vejo tanto as casas enfeitadas com toalhinhas de crochê, mas naquela época sim. E aí eu fazia várias toalhinhas e tal. E passava horas lá da minha tarde fazendo toalhinhas. Devia ter os meus 12 anos, acho que até menos até. Mas a imagem que eu mais tenho é por volta dos 12 anos, assim. E, e eu, enfim, aí eu parei, né? Porque fui fazendo outras escolhas, a vida escolar foi me tomando ali de outro jeito, sempre fui uma aluna muito dedicada, então sempre estava estudando, fiz faculdade, né, de psicologia, e meio que acho que eu parei por muitos anos, viu, de fazer trabalhos manuais, assim. Aí, muitos anos depois, me tornei mãe, né, do Miguel, que tem, agora ele tem 5 anos e meio, e a minha maternidade, além de ter me rasgado para outras possibilidades, assim, né, me aberto perspectivas que nem imaginava, e outras frentes, e outras escolhas, além disso tudo, do todo o movimento que já vinha acontecendo, eu acabei sendo convidada com muita leveza pela vida materna a retomar as minhas habilidades com as minhas mãos, desta maneira, por exemplo, né? Porque uma das escolhas que eu fiz e que faço é de uma escola para o meu filho, onde eles valorizem muito a sensibilidade, a criatividade, o espaço livre, o livre brincar, que que é uma escola que ele está desde os 2 anos e 8 meses, mais ou menos, e que depois que ele entrou nessa escola, ele também expandiu de uma maneira que eu vejo que, ok, pelo menos por hora é o que ele escolhe de espaço também, né? E é uma escola que sempre convida os pais também a criarem, a estarem juntos, e a fazerem coisas criativas, sensíveis e tal. E aí, na Páscoa de. A gente está em 2021, na Páscoa de 2019, eu, meu marido, meu filho, a gente foi num bazar de Páscoa e lá tinha uns coelhinhos de crochê que meu filho quis e por algum motivo a gente acabou não comprando naquele momento. Mas o Miguel ficou muito chateado porque ele queria muito aquele coelhinho. E aí eu olhei para aquele, né? Quando eu olhei para aquele coelhinho, eu pensei, eu posso fazer um coelhinho desse daí. A gente não escolheu comprar por outros motivos lá na hora, mas eu fiquei com aquilo, né? Eu percebi que ele insistiu. Falei, eu acho que eu consigo fazer esse coelhinho. Mas ao mesmo tempo que eu imaginei aquilo, eu não sabia, não tinha a menor noção de como eu faria. Eu sei que naquela semana eu cheguei em casa, eu falei, eu vou pesquisar, porque ele não esqueceu, ele ficou pedindo, ficou muito chateado.
E aí eu falei: "Eu vou pesquisar o raio desse coelhinho aí ou algo parecido para eu poder fazer". E lá fui eu, para nossa maravilhosa internet, YouTube, Google, e encontrei alguns tutoriais que eu nunca tinha procurado, de crochê fazendo bonequinhos. E eu achei algumas receitas lá de coelhos. E lá fui eu. Lá fui eu comprar a linha, né, o barbante que eu não tinha, a agulha eu tinha, ainda tinha essas agulhas guardadas, olha só. E lá fui eu tentar fazer. E eis que eu descubro mais um mundo novo, o mundo dos amigurumis. Amigurumis são bonecos de crochê, dá para fazer, olha, praticamente qualquer coisa, porque conforme mais e mais eu vou buscando e procurando e aprendendo, mais eu descubro. Até bonequinhos de artistas com a cara do artista você vai achar por aí alguém fazendo e vendendo e, né, e oferecendo. E aí eu achei os coelhinhos. E aí, do nada, do não saber nada e descobrir um mundo novo, surgiu este coelho. Esse coelhão, né? Porque para quem não sabia nada, imagina, este coelhão. E eu fiz, né, em tempo hábil ali ainda para Páscoa, faltavam poucas semanas, mas fiz, consegui fazer e eu fui gostando disso. Falei, uau, que legal, quero fazer mais. E o amigurumi, ele tem um ponto, que para quem entende de crochê, tem a ver com um ponto circular, um ponto, ponto baixo, é o mesmo ponto. A maioria dos bonecos de amigurumi tem o mesmo ponto, né? Alguns outros que têm alguns detalhes diferentes e tal, mas de um modo geral, e esse era um ponto só. E é fácil de fazer. E é um tipo de trabalho que põe a gente em contato muito com a gente. Eu gosto disso também, mais introspectivo, aquela história de que é terapêutico, né? Porque coloca a gente em contato com a gente, relaxa, para quem gosta, né? E aí tudo bem, fiz, terminei, acabei fazendo um outro coelhinho também para ele pequenininho, aquele eu não gostei muito, mas tudo bem. E aí eu continuei pesquisando, vi o deusilhão de coisas que eu poderia fazer, e o aniversário dele é mais ou menos perto da Páscoa, então eu ainda estava aí nessa energia tal, resolvi fazer as lembrancinhas dos amiguinhos que estariam lá na festinha que a gente tinha se organizado para fazer no aniversário dele. E era um aniversário que aconteceria na escola, e eram várias crianças, e aí eu procurei algo de crochê ali, um amigurumi que fosse fácil, simples, pequeno, para eu conseguir fazer vários num espaço curto de tempo. E aí eu achei uma receita, vários outros, mas escolhi fazer um passarinho. E lá fui eu fazer 26 passarinhos. Eram os passarinhos dos amiguinhos, mais lembrancinha para a professora, e aí no total foram 26 passarinhos, parecidos com esse aqui. Esse é um que eu acabei fazendo depois ainda, por conta desse projeto que eu estou contando para vocês, que eu vou chegar lá. Se vocês quiserem perguntando alguma coisa, enfim, qualquer comentário, podem ir colocando aí. Então, eu fiz 26 passarinhos desse daqui. Aparentemente simples, fácil, e realmente ele é. Mas o crochê leva tempo, né? Então, foram muitas horas ali. Imagina, 26, muitas horas. Conforme eu fui fazendo, fui pegando mais habilidade, fui ficando mais rápido, mas mesmo assim, é uma disposição grande fazer crochê. São muitas horas ali, né, de trabalho, por mais simples que seja. Mas eu gosto, né, redescobri o quanto eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo, quando estava já ali, porque eu comecei a fazer isso pouco tempo antes, acho que uma semana antes do aniversário, achando que ia dar tempo tranquilamente, e não foi bem assim. Fiquei literalmente noites em claro para poder terminar, e a última noite que antecedeu ali o aniversário, eu passei a noite inteira em claro, fazendo. E, bom, aconteceu que eu não consegui entregar as lembrancinhas no dia do aniversário,
mas isso foi... E realmente é terapêutico, assim, porque coloca a gente para... E eu estava aberta a isso, né? A liberar vários pontos de vista, várias crenças que a gente tem. E uma delas foi que tudo tinha que sair conforme o planejado e daquele jeito, porque senão aí vem os julgamentos, auto-julgamentos, né? E as expectativas dos julgamentos dos outros. Como assim? Não vai ter nenhuma lembrancinha no aniversário do meu filho? O que as crianças vão achar? O que os pais das crianças vão achar? Porque todas as festinhas que tem lá tem lembrancinha. Aí eu, uau, não, vou baixar todas as minhas barreiras, desfazer, né, liberar todos os meus pontos de vista a respeito disso, e eu escolho entregar essas lembrancinhas, mas o que eu posso criar a partir disso? E aí eu não desisti de fazer, continuei fazendo, mas eu vi que eu não ia conseguir terminar a quantidade que eu precisava. E aí, entre entregar, vamos supor, 20 para 20 crianças, ou entregar 26 depois, eu escolhi entregar para todas depois. Fazia mais sentido para mim e para o espaço ali que foi criado para aquela situação. E aí eu acabei entregando na segunda-feira, isso foi uma sexta, eu acabei entregando na segunda. E o que eu criei a partir disso? Fora várias liberações minhas e outro detalhe que eu já vou contar, eu criei a possibilidade de uma outra maneira de que essa lembrancinha representasse a nossa gratidão pela festinha, pela presença de cada criança ali. Então, junto com a lembrancinha, a gente entregou uma fotografia das crianças no momento onde elas estavam todas reunidas lá na festinha, e que deu para fazer uma fotografia, enfim, uma fotografia que deu para pegar todas as crianças presentes, a professora e tal. E aí essa fotografia, depois eu tirei uma cópia no final de semana, terminei ali, quando eu vi que não ia dar mais tempo, né, de entregar no horário da festa, eu acabei relaxando mais, e fiz depois com mais calma o que faltava, e entreguei na segunda-feira, de uma maneira que acabou sendo até mais agradável, mais convidativa, e trouxe uma gratidão enorme para daquelas crianças que nem se deram conta de que não tinham recebido lembrancinhas, talvez algumas, né? Mas não pesou, e quando elas receberam, junto com as fotos, o feedback que eu recebi foi incrível. Agora, o detalhe disso tudo que leva a falar desse projeto é que, enquanto eu estava lá passando as noites em claro, eu me perguntava assim, puxa, eu gosto tanto de fazer isso, né? Aí vão passando coisas na cabeça, e muitas vezes essas coisas são a nossa consciência. Aí me passou, como seria eu transformar isso daqui num trabalho também? Já que eu gosto, olha o trovão, dizendo, é isso aí, ó, consciência. Como seria, né? Já que eu gosto disso, mas ao mesmo tempo vinha o outro lado, do julgamento, ponto de vista, mas que absurdo isso que você está pensando, isso é só um hobby, porque olha só quantas horas você leva para ganhar isso. Imagina, você vai ter que abrir mão do seu outro trabalho, onde você proporcionalmente vai ganhar muito mais do que ficar aqui tantas horas despendendo de tempo para fazer um bonequinho que você não vai ganhar nem uma hora do trabalho que você ganha hoje e tal. Eu resolvi abanar tudo isso, continuar o meu crochê e fiquei nessa pegada, assim, né? Do quanto que poderia ser mais leve eu fazer tudo isso, como eu poderia criar mais leveza para continuar fazendo essas coisas que eu gostava, e como seria fazer disso um trabalho. Aí, ok, né? Depois de um tempo, participando de alguns cursos que eu costumo fazer, com ferramentas de trabalho que eu escolho para a minha vida hoje, de Access Consciousness. Não sei se tem aqui alguém que conhece, ou quem não conhece também, posso explicar se quiser. Nessas vivências e cursos que eu fui fazendo, foram surgindo várias consciências a respeito disso, porque isso ficou presente para mim, essa energia, né, como seria, ficou presente comigo, mesmo que eu não estivesse ali tentando dar muita bola para ela. E acabei fazendo uma mentoria nesse meio do caminho ali, para pensar algumas coisas de projetos com a vida, do trabalho e tal. E nessa mentoria eu trouxe o assunto, e ficou muito claro ali que
não precisava descartar. Por que não? Se isso estava me convidando, por que não trazer ali como, sim, mais uma fonte de renda? E como poderia fazer isso de uma maneira leve? Isso abriu para mim, uau, um espaço imenso, mesmo que eu não tivesse clareza ali naquele momento do que isso poderia ser, de que maneira e como, para ser de uma maneira leve, mas abriu espaço e aos poucos as coisas foram vindo, foram clareando, e aí eu percebi que eu poderia criar isso não sozinha, mas de uma maneira onde eu pudesse convidar também outras pessoas, outras mulheres, quem sabe outras mães, né? Já que a maternidade é sempre um tema aí que eu gosto muito de trabalhar. E a porta vai bater, deixa eu fechar antes que ela bata. E aí, aos poucos, foi surgindo esse projeto que existe hoje, ainda não com esse nome Tecendo Asas, mas já com a energia de que ele fosse um convite para outras pessoas, que depois eu percebi que não necessariamente só para mulheres, não necessariamente só para mães, mas tem uma energia muito forte aí da maternidade nesse projeto, que eu ainda não tenho total clareza do que isso vai trazer, mas eu já percebo que é um convite para várias pessoas, trabalhando em várias frentes dentro desse projeto, e com o crochê nesse momento, mas provavelmente com outros trabalhos manuais aí também, como, por exemplo, feltragem, aparecendo também. Mas ele foi se mostrando para mim. E com essa perspectiva de Access Consciousness, eu tive mais clareza do quanto que os nossos projetos, eles têm vida própria, assim, eles são como que uma entidade, vamos dizer assim, né? Eles têm consciência, eles têm energia, eles têm escolhas, e se a gente se engaja com esses projetos, a gente também recebe a clareza, a consciência, e vai percebendo o movimento que o projeto também requer. E aí eu sabia que também seria um projeto para geração de renda para mim e para todas essas pessoas, né? Que fosse contribuição para as pessoas que escolhessem se envolver nele junto comigo, pudessem também, como eu sempre falo no meu outro projeto do Criando Asas, né? Que é esse, que é até o nome que eu dou no meu Instagram, que é assim, a gente sempre se perceber naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente percebe, no que funciona para a gente, não a partir dos olhos dos outros, mas a partir do que a gente percebe para a gente, de que vai criar mais a nossa vida e escolhendo os caminhos de mais leveza, né? Era isso que eu também queria levar para esse projeto do Tecendo Asas. E aí surgiu isso tudo. Desde esse momento onde eu fiz os 26 passarinhos, até quando esse projeto começou a se desenhar mais para mim, e eu começar, realmente, agora ele vai para o mundo, porque eu fiz alguns ensaios antes, convidando algumas mães que eu conhecia, algumas clientes, a gente chegou a fazer reunião, mas eu ainda não tinha conseguido fazer fluir, assim, não tinha criado como fazer fluir, né? Até que, quase um ano depois, a facilitadora de Access Consciousness, Patrícia Stankiewicz, ela trouxe à tona um projeto também, com uma proposta que vinha de encontro com essa energia do meu projeto, que ainda não tinha nome nessa altura aí. Não, já tinha. Nessa altura já tinha esse nome, Tecendo Asas. Que era uma proposta de trabalho distribuído, de negócio distribuído, onde não existe um chefe, não existe uma hierarquia. Existe a idealizadora do projeto, a criadora do projeto, neste caso eu, que sim, vai dar ali, né, até o direcionamento para esse projeto acontecer, é a que está trazendo a energia, que está criando a energia, mas as outras pessoas que vierem a escolher também contribuir nesse projeto não são empregados, são pessoas criando junto.
cada uma também podendo escolher, de acordo com a possibilidade do projeto, as atividades que elas querem participar, e todas criando dinheiro juntas também, né? Por isso um negócio distribuído. E aí eu olhei para essa proposta do trabalho da Patrícia, já conhecendo ela, as coisas que ela costuma propor e tal. Falei, incrível, é totalmente a energia, me trazendo mais clareza ainda do que eu já percebia e não estava ainda, né, conseguindo cavalgar nisso, assim. E aí surgiu o projeto que nesse momento já existe, que é de fato Tecendo Asas, dentro dessa proposta de negócio distribuído. Nós temos algumas pessoas que já participam desse projeto, algumas já entraram e já saíram, sempre nessa liberdade de eu percebo contribuição aqui, eu te ofereço, e eu, criadora do projeto, percebo que a sua contribuição realmente vai criar mais aqui, ok, venha, né? E quando a contribuição naquele momento não vai trazer mais possibilidades, qualquer uma das partes pode escolher desfazer aí essa parceria até com total leveza e facilidade, né? E tem sido muito interessante, porque assim, esse projeto, então, do que se trata, né? O Tecendo Asas, aí tem pessoal até comentando aqui, que lindo esse percurso, lindo projeto, obrigada, Samara. Esse projeto, então, hoje, o que ele é? É um projeto de negócio distribuído, onde a gente cria os amigurumis, que são bonequinhos como esses, e muitos outros, através do crochê. Tem um aqui que é uma encomenda, que eu tô terminando. Olha o gigante que ficou. Esse ursinho que ele na verdade olha, nem cabe aqui na tela. É o ursinho Puff, que a gente chama aí. Tô terminando agora o casaquinho dele, tô fazendo um potinho de mel. E a cada vez que a gente faz aí um dos trabalhos, né, das encomendas e tal, uau, quanto espaço se abre. Esse projeto, ele, para quem olha de fora, aparentemente ele estaria até parado, porque não está muito se movimentando em termos de receber encomenda, não tem recebido, né, encomendas, então a gente está com essa encomenda que já está há alguns meses com a gente para terminar, e aí aconteceram alguns detalhes que entravaram aí, né, o percurso. E neste momento onde eu poderia chegar aqui com o ponto de vista de dizer, o projeto está parado, não está caminhando, não olho nessa perspectiva. Eu olho para a perspectiva de que a gente acabou escolhendo outras coisas, aí nesse meio do caminho algumas pessoas até saíram do projeto, até um dos motivos onde a gente está meio que nessa parada aí das encomendas é porque as pessoas que faziam o crochê no projeto, elas saíram, e sou eu hoje sozinha que está, né, eu estou fazendo, e fui eu que fiz esse ursão aí, e como eu faço outras escolhas também na minha vida e tal, não dá para eu pegar todas as encomendas sozinha, mas esse momento aí, que seria uma parada, ele foi um momento de abrir muitas coisas, né? Sobre que escolhas estamos fazendo aqui, qual consciência a mais eu posso pedir e escolher aqui para esse projeto. E aí o próprio Tecendo Asas, ele foi se mostrando, né? Inclusive ele pediu para participar aqui dessa maratona, porque a maratona não foi nada a ver com ele, né? Mas teve um momento que eu percebi o Tecendo Asas quer participar dessa maratona. Eu vou reservar um horário para poder falar também do Tecendo Asas. Abrir esse espaço para outras pessoas também perceberem o que está disponível, né? E aí a gente faz, então, no Tecendo Asas, os bonequinhos de crochê, e a proposta é também de levar espaços de cursos, de workshops, para quem estiver querendo olhar com mais criatividade, com mais consciência para suas próprias escolhas
na vida, seja em relação à geração de renda, seja em relação a, por exemplo, até mulheres que já trabalham com crochê e que também olham para isso achando que não pode virar um negócio, pessoas que estão escolhendo por mais consciência. Então, dentro do Tecendo Asas, a gente tem tanto os produtos, né, os amigurumis, quanto espaços de cursos, workshops, palestras né, e o que mais é possível. E junto com a criação de cada amigurumi, a gente também se engaja com óleos essenciais, trazendo aí a contribuição da terra também, porque não seria diferente quando a gente está em prol da consciência, escolhendo a consciência, a gente se engaja e recebe de tudo, e a terra não poderia ficar de fora. E a gente escolheu se engajar com a terra, com os óleos essenciais, numa marca até que a gente escolheu para trabalhar com óleos essenciais, que a gente sabe que são 100% puros, não são químicos, né, não tem aqueles componentes químicos que muitas vezes a gente encontra aí nos óleos essenciais e que, portanto, traz, né, esse espaço mesmo do engajamento, né? E aí a gente faz todo esse trabalho usando as ferramentas de Access Consciousness, que, para quem não sabe, são ferramentas de expansão da consciência para abrir mais possibilidade, tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, da gente olhar mais para as nossas escolhas e tal. Em Access a gente tem ferramentas que são práticas ali de processos corporais, seja em toques sutis no corpo, ou seja, à distância, e também processos verbais, que são perguntas, algumas frases, tem um mantra de Access também. E no nosso projeto do Tecendo Asas, a gente usa as ferramentas das perguntas, o mantra, né, essas que são verbais. E a cada criação que a gente escolhe fazer, ou que a gente recebe o convite para fazer, a gente traz as perguntas, tanto em relação a perceber também, por exemplo, esse urso, ele também tem consciência, ele também tem vida própria, porque tudo tem molécula, tudo tem consciência, tudo, gente, tudo. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser nós, né? Então não seria diferente com o amigurumi. Então, quando a gente começou, né, com essa encomenda desse aqui, a gente trouxe a presença dele. Que cores você escolhe? Porque tem as cores, quando me pediram um ursinho Pooh. Então, o ursinho Pooh tem as suas cores, tem as suas características, né? Geralmente, quando uma encomenda ela já é pronta, vem com algumas características, quando é um personagem, por exemplo, né? Mas a gente ainda assim perguntou: como você quer ser criado, né? Com quais linhas, com quais cores? Essas realmente são as cores que você deseja? E aí a gente vai sempre conversando com a cliente, com o cliente e dando feedback para ela. E aí a escolha vai sendo construída ali, né? E esse ursinho, ele tem me trago tantas consciências, inclusive de várias vezes que eu precisei parar de fazê-lo por conta de outras coisas. E aí eu fui percebendo consciências, e essas consciências no engajamento com os olhos que se mostraram ali como sendo o convite para essa pessoa que fez a encomenda, porque depois tem um presentinho que acompanha em relação aos óleos essenciais, acompanha o trabalho de crochê também, que vai para essa pessoa que escolheu. E nesse engajamento, nessas perguntas, algumas consciências vieram e eu fui conversando com essa pessoa que encomendou, né? E num dos momentos onde eu estava demorando muito para terminar e a pessoa aguardando, foi me vindo uma autocobrança muito grande que eu parei para fazer perguntas e perceber: isso é meu, isso é da cliente, é do ursinho, de quem é? Ou eu estou captando aí de quem, né? E aí eu fui percebendo que vieram algumas perguntas também além, e quando eu fui dar o feedback para a cliente, ela trouxe em contrapartida também a percepção de que aquilo tinha a ver com ela, né? E tinha vindo ali naquele momento uma consciência de que era hora de soltar o controle,
de não olhar para o certo, para o errado, para a linearidade. E o quanto aquilo tinha a ver com ela naquele momento, né? A gente pôde trabalhar isso, né? Nesse bate-papo ali de troca, que foi muito incrível. Então, é um projeto em que a gente leva isso de presente, de contribuição para as pessoas, né? Esse espaço para que elas possam escolher por algo que as presenteie ou elas vão dar de presente para alguém, mas não só. É de abrir espaço para consciência, espaço de engajamento elas com elas. Cada amigurumi, ele tem uma contribuição para a pessoa que chega a recebê-lo, seja porque alguém encomendou para dar de presente ou para ela mesma. E da gente poder também sempre convidar a diversão, porque, por exemplo, se eu encomendo para mim esse coelhinho, que convite que eu estou trazendo ali para mim com o meu ser? Que lado, por exemplo, ali da criança que está vindo ali para me presentear e que eu posso incluir na minha vida, né? Que lado de leveza, de facilidade, de alegria. E conforme esse... E agora, nesse momento exato, eu tô buscando mais pessoas que possam escolher estar com a gente nesse projeto, né? Para que a gente possa criar ainda mais possibilidades, com mais facilidade, com mais alegria, mais engajamento. Então, o Tecendo Asas escolhe muita gente trabalhando com ele, contribuindo com ele, criando com ele. Então, vocês podem espalhar também esse convite por aí. A gente tem pessoas no projeto hoje que não estão fazendo exatamente, né, os amigurumis, mas que trabalham em outras frentes aí do projeto, na parte mais administrativa das finanças, que, na parte de... Pode ter alguém que vá trabalhar na parte de marketing, a gente acaba sempre conversando sobre, por exemplo, embalagem. Então, são várias frentes, né, do projeto, e nem todo mundo vai fazer tudo, e existe sempre o espaço da escolha para quem faz parte. E nesse momento, eu, a criadora do projeto, e o Tecendo Asas, estamos escolhendo pessoas que queiram vir para trabalhar fazendo os amigurumis, especialmente, né? É o que o Tecendo Asas demanda e requer nesse momento. Então, nossas portas estão super abertas para quem também se sentir convidada, assim, a olhar para essa nova porta de possibilidades que a gente começa a ter quando a gente se engaja com a consciência, principalmente aquelas que gostam já de fazer crochê, mesmo que não saibam, dentro do Tecendo Asas, a gente consegue trazer, né, essa técnica para ensinar. Não é difícil, é um convite para quem gosta de quem se percebe, né, expandindo, às vezes nunca tinha pensado, mas, puxa, se expandiu, eu vou experimentar. E então as portas estão abertas e a gente tem aí algumas ideias, né, para o decorrer aí dos próximos meses, de algumas coisas para a gente fazer e trazer e atualizar tudo isso, né, concretizar. E de tudo isso que eu estou contando para vocês, é a mensagem que eu tinha comentado lá no comecinho da minha fala, né? Já vou ler a mensagem que chegou aqui. De que eu estou trazendo aqui um exemplo prático da minha vida, do quanto que eu, me abrindo para mais possibilidades e, acima de tudo, me abrindo para mim mesma, olhando para coisas que eu tenho e que talvez nunca eu listasse num currículo, muito provavelmente jamais listaria num currículo que eu sei fazer crochê, não é verdade? Só que olhando para mim, para as minhas habilidades, a partir das próprias situações, né, como eu dei todo o exemplo aqui que eu contei para vocês, das minhas próprias experiências, eu fui vendo o que cada uma delas ia me convidando, né? Então, quer dizer, quando a gente está sendo a gente, essas possibilidades vão se abrindo. Na verdade, é isso. Então, conforme eu fui sendo mais de mim mesma, né? Escolhendo de uma maneira diferente o meu trabalho por conta do que eu percebia em mim, do quanto que eu percebia que seria mais leve para minha vida.
escolhendo, porque inclusive escolhendo estar mais presente com meu filho, honrando a escolha de uma escola que trouxesse para ele o espaço daquilo que eu percebia que seria mais leve para ele e para mim também, enquanto mãe, para poder acompanhá-lo, pudesse trazer e tal. Isso tudo, por exemplo, me levou a criar o Tecendo Asas, né? Que ainda tá, a gente poderia olhar com os olhos desta realidade nua, crua, quadrada, tá engatinhando, né? Não tá dando em nada, talvez alguém pudesse me dizer. Mas com esses olhos de uma realidade que eu estou criando, quando eu escolho mais de mim, mais de consciência, e que eu escolho ser a contribuição para o reino de nós, quantas coisas eu posso criar para o reino de nós, quantas possibilidades na minha vida, como, por exemplo, mais uma fonte de renda, né? Que não precisa ser algo pesado, que eu não preciso abandonar outras coisas para estar nisso, né? Criando, por exemplo, junto com esse projeto da Patrícia, né? O dela chama Rainhas, criando junto com Rainhas até um novo espaço de negócio para as pessoas, né? Então, que convite isso pode ser para você? Na verdade, é esse o eixo de toda essa minha fala aqui para fazer uma live para falar do Tecendo Asas, né? É que qual inspiração isso pode trazer para você, de repente, por uma via de perspectiva que não tem nada a ver com isso tudo que eu estou dizendo, nada a ver com esse exemplo que eu estou dando, nada a ver com o que está funcionando aqui para mim, mas que vai te fazer plim em alguma coisa sua aí que merece ser tocada, que merece ser colocada na mesa, que merece que você olhe para ela aí dentro de você, perceber os convites que estão à sua volta, sabe? De liberar, desfazer, deixar, evaporar aqueles pontos de vista que limitam a gente, aquelas crenças que sufocam, perceber o que é nosso, o que não é nosso. Porque se eu tivesse ido com a cabeça de outras pessoas, com pontos de vista que até eu talvez tivesse antes, eu não teria nem colocado esse projeto no ar, assim, nem no papel. O papel, na verdade, ele não existe praticamente, só alguns, né? Mas, assim, eu não teria colocado, eu não teria hoje essa encomenda, né? Eu não teria recebido as consciências que eu recebo nesse trabalho já, mesmo enquanto ele está engatinhando, né? E tudo bem se ele está engatinhando, se é isso que se requer para que ele daqui a pouco ande com mais força, né? Deixa eu ver aqui esses comentários incríveis. Então, né, a Lilian também falando que esse projeto é mega contribuição, a Lilian sabe um pouquinho dele, né? E a Thaís falando, Simone, te ouvindo falar sobre o projeto, lembrei de uma prima minha. Vou falar de você para ela. Maravilha! Esse trabalho ocorre presencial ou virtual? Detalhe importante, obrigada por me lembrar. É um trabalho, cada pessoa que hoje está nesse projeto está num lugar do Brasil. Tem gente do Rio, tem gente do interior de São Paulo, eu estou na capital aqui de São Paulo. Enfim, teve uma que estava em Minas, tem gente espalhada por aí. Então, é um projeto que ele é, nesse sentido de equipe, é virtual, né? As nossas reuniões acontecem virtualmente, a gente nunca se encontrou presencialmente, eu e as pessoas que estão, mesmo aqui já entrar. Teve uma que entrou que eu já conhecia ela, mas de uma outra maneira presencialmente, né? Que até inclusive até uma das convidadas que estiveram aqui na nossa maratona. Mas todas as nossas reuniões são virtuais. Quem sabe um dia a gente se encontre todo mundo, mas não é a proposta, assim. Então são virtuais as reuniões. Conforme a gente vai receber encomendas do mundo inteiro, que mais se requer, né? Então, a gente pode receber encomenda de qualquer lugar, porque a gente tem como encaminhar. Mesmo para quem não sabe fazer crochê, a gente tem algumas reuniões onde, nesse primeiro momento, sou eu que ensino os pontos básicos aqui do amigurumi, mas
conforme as pessoas forem entrando mais no projeto, a gente vai ter aí outras pessoas também contribuindo com isso. Os cursos que eu falei, workshops, tudo isso, são todos virtuais nesse momento, até por conta disso tudo ter começado na pandemia, né? São todos virtuais. E é um projeto que não é só para mães, tem aí, como eu falei, uma energia muito forte para mães, mas que ainda está se desenhando, mas qualquer pessoa, homem, mulher, criança, adulto, de qualquer idade pode entrar no projeto. Hoje o convite é especialmente para quem quer fazer o crochê, mas se alguém aí se sentir tocado e convidado para alguma outra coisa, venha falar comigo também, né? O que mais é possível, que a gente ainda não reconheceu. O que mais? Então, é isso, é virtual e estamos de portas abertas. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vocês podem perguntar mais alguma coisa que vocês queiram. E vocês que estão aqui assistindo essa palestra tal, se vocês quiserem comentar alguma coisa também, assim, olha, isso me tocou em alguma coisa, fez sentido, não fez, me tragam aqui também. Sempre bem interessante poder ouvir, até para poder continuar criando a partir daqui, né? Outras maneiras de poder trazer esse convite para as pessoas, tanto o convite para elas entrarem no projeto, como esse convite de vamos criar mais, vamos ser a nossa própria vibração, vamos ser as nossas escolhas, né? Esses dois convites. E para vocês poderem conhecer um pouco mais do que já temos aí do projeto, a gente tem o Instagram do Tecendo Asas, que é @tecendoasas. Ele ainda está sendo... Ele já está no ar, mas ainda a gente não está postando lá com tanta intensidade, por conta aí desses momentos que eu estava comentando que a gente está passando, mas já tem algumas coisas lá, tem algumas fotinhos. E a ideia é que realmente aí daqui para frente a gente possa trazer mais lá, inclusive dos bastidores, né, sobre a criação aí desses amigurumis com as ferramentas de Axis, inclusive, né? Não precisam ser pessoas de Axis, né, que já tenham formação em Axis para entrar no projeto, mas conforme as pessoas forem se interessando, elas podem entrar em contato comigo, que pode ser pelo direct do Tecendo Asas no Instagram, pode ser pelo meu direct no Tecendo Asas do Criando Asas, que é criandoasas.simone. Pode ser pelo meu e-mail, que vocês receberam quando vocês se inscreveram para a maratona. E aí vocês vão ter aí esses canais para me... Quem tiver o meu celular também pode me mandar um WhatsApp, ou me peçam aí o celular, que às vezes facilita, né, uma mensagem de WhatsApp. Então, estamos totalmente de portas abertas. Deixa eu ver se alguém quer perguntar alguma coisa mais. A Thais ainda está falando aqui. Achei lindo você trazer esse projeto aqui na Maratona. Que bom saber disso, obrigada. Gostaria de entender melhor como você traz as ferramentas de Axis na feitura do amigurumi. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Vou pegar o passarinho, que está mais fácil aqui de... Então, por exemplo, o amigurumi, ele é feito de um ponto circular. É o ponto baixo, basicamente, ponto alto, ponto... Até os nomes dos pontos agora eu me confundi aqui, mas enfim, tem um determinado ponto super... Dos mais simples que existem no crochê, é ponto baixo. Que a gente vai fazendo e vai repetindo, ele vai ficando circular. Tem uma maneira de fazer a contagem de pontos e tal. Isso traz um movimento onde eu percebi que a gente vai criando de dentro para fora, né? Embora tenha até dentro da psicologia, muitas abordagens que falam dos movimentos circulares, falando de fora para dentro, para a gente poder trazer para dentro, o que também não deixa de fazer sentido, porque tem a ver com isso do escolha do ser no sentido quem eu sou e de quem eu quero estar sendo, de quem eu quero ser. Começa daí o trabalho com as ferramentas, né? Que eu fui percebendo, que o Tecendo Asas foi me mostrando. Vou tentar ser bem breve aqui,
porque já está acabando o meu tempo aqui na maratona e eu sou meu próprio cronômetro. Mas, para quem se interessar, eu abro outros espaços depois para a gente falar mais, tá? Então tá, então é um trabalho onde eu vou aqui, ó, trazer, né? Sair de fora, me voltar para dentro, para de novo sair para fora, sendo. Quando eu tô sendo aqui dentro, ó, na minha autenticidade, tô sendo para o mundo. Eu tô sendo o quê? A minha contribuição para o mundo. E Axis fala muito disso. E quando eu tô fazendo um bonequinho de crochê, eu trago perguntas. Em Axis, a gente tem a perspectiva de que tudo é uma entidade. Entidade nesse sentido que eu tinha explicado. Tudo é molécula, e se é molécula, tudo tem consciência. Vocês podem olhar isso na física quântica. Não é um absurdo. Tudo tem consciência. Eu tenho uma agulha aqui. Eu tenho uma linha aqui. Tá, vou começar a fazer. Eu me engajo com ela, de uma maneira muito simples, não tem ritual, não tem nada. Falo, tenho lá a encomenda, por exemplo, de um vaso com uma flor. Como qual contribuição você escolhe receber e escolhe ser? E eu me engajo, dependendo ali da condição, eu também faço perguntas de qual a linha que vai ser mais contribuição, qual agulha, porque existem vários tamanhos, né? Eu vou trazendo perguntas. E isso tudo vai me dando uma consciência do que eu posso escolher. Às vezes, algumas coisas não funcionam. Esse é um dos motivos onde essa encomenda está demorando tanto para ser entregue. Ela já está eu já até perdi as contas, mas eu acho que já tem 4 meses que eu estou para entregar. E eu não precisaria de todo esse tempo para fazer. Além das escolhas que eu tenho ali na minha rotina e eu escolhi outras coisas, em vez de ficar noites e dia inteiro fazendo só isso, além desse motivo, a gente não tinha uma receita pronta deste boneco. Porque ele tem uma feição diferente, o ursinho Pooh, e outros detalhes são diferentes. Então eu fui criando tudo isso praticamente sozinha ali, nesse sentido de que eu não tinha algo pronto para ler, como eu encontrei do passarinho. E aí eu fui trazendo perguntas, como que você quer que sejam suas pernas? Como essa receita vai ser contribuição para você? Eu consegui uma receita, que eu até comprei uma receita. A receita não funcionou em várias partes, porque era uma receita que faltava informação lá. E aí eu fui criando. Aí teve uma hora que a barriga saiu de um jeito. E eu percebia que não era a barriga que ele queria. E aí eu fui trazendo perguntas e perguntas e perguntas. Eu percebi desde o início que esse ursinho seria grande. Percebi. Tanto é que eu tinha comprado uma linha do tamanho... A nossa equipe tinha comprado e tinha feito uma encomenda de uma linha do tamanho X. Quando essa linha chegou, eu vi, não é essa linha. Aí eu fui comprar uma mais grossa, mudei a agulha. Essa é uma parte, assim, né, da criação com as ferramentas. A outra é, de fato, trazer perguntas, que contribuição você pode ser para fulana que encomendou. Aí os óleos essenciais também, percebe? Tem mais um comentário aqui, eu vou terminar nesse comentário. Então, essas perguntas, depois elas vão acompanhar os bonecos por escrito, junto com o mimo de óleo essencial, ali como se fosse uma poção mágica que fez parte de toda a criação, né? E é isso, gente. Preciso terminar aqui. A Thaís falou que lindo. Me veio aqui o movimento espiralado da vida. Lembrei das mandalas e do processo de meiose da vida. A gente pode recorrer para várias imagens, assim. E realmente é muito, muito uau, né? Quando eu não tenho uma palavra e algo expandiu, eu uso uau. Gente, foi muito uau estar aqui falando com vocês. Eu agradeço muito essa permissão de vocês estarem recebendo aí também toda essa energia do Tecendo Asas, a minha energia, e que realmente eu possa ser esse convite desse espaço aí de vocês escolherem vocês, não importa por quais caminhos, tá bom? Então, um beijo grande e se vocês quiserem saber mais detalhes é só me mandar mensagem depois que a gente vai conversando. Até a próxima live, que agora eu vou estar com a Fadinha, falando da Chantala. Vou fechar aqui e já abro lá com ela.